Nós vamos estudar hoje em cima de Marcos, capítulo 14. Eu quero ler o versículo 41, que diz: ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Com certeza, assim como Jesus, que estava nesse momento de dores, quando ele chamou os seus discípulos para orar, nós passamos dias de muitas dores também. E como nós enfrentamos esse jardim de dor? Nada melhor do que olhar para Jesus e ver como ele enfrentou, porque ele é uma referência para nós, nos dá dicas até para nós estarmos vivendo isso com ele. Esse caminho de dor de Jesus o levou até o Getsêmani. E Getsêmani é um lugar que nos leva a pensar muitas vezes, porque ali é onde somos marcados pela compaixão, pelos milagres, pelos ensinamentos de Jesus. Todas as vezes que eu estive ali naquele lugar, foi momentos tremendos. Foi lugar em que Deus moveu muito forte no nosso coração, toda a caravana que esteve ali, porque era como se estivéssemos no nosso jardim de dores. E não era exatamente tudo que ele passou, mas o que o Senhor fez no processo de transformação. Tem processos de transformação que Deus faz em nós, irmãos, que dói, porque nós não queremos abrir mão de algumas coisas, e a dor, ela às vezes quer nos paralisar e nos impedir de ser transformados numa pessoa menor. Ali Jesus estava querendo ensinar para nós que ele veio trazer a revelação do reino de Deus, e estava custando muito simplesmente nos ensinar o novo. A dificuldade de receber o novo era intensa. Ele tinha passado 3 anos com ensinos diários, constante, não só para os seus 12, mas toda a comunidade de Israel teve o privilégio de ouvir da sua boca ensinamentos sobre o reino de Deus. E ele chega ali na boca do gol, na hora em que ele vai consumar a instalação do novo reino nessa terra, e entra aquela angústia, aquela dor terrível, mostrando a sua humanidade. Ele estava ali como homem, e ali ele revela o seu coração, de fato, ao Pai. Um dos momentos que nós precisamos ter no seu jardim de dor, no seu jardim de angústia, quando você não sabe para que lado olhar, vá para os braços do Pai. Foi o lugar que Jesus escolheu para estar sozinho com seu Pai, chama seus 12 para estar com ele, e ele continuou sozinho. Diga misericórdia. Depois de passar uma trajetória longa de curar enfermos, de restaurar vidas, expulsar demônios, falar coisas boas, de levá-los a uma chamada de arrependimento, de restauração. Veja que Jesus fez um trabalho completo na humanidade, como ele faz hoje também. E a indiferença, está nem aí, isso é um problema teu, esse reino é o teu, eu quero viver a minha vida. Essa indiferença, irmãos, dói mais do que os açoites que ele levou, porque era como se tudo que eu fiz não valeu nada, e realmente é como se não valesse nada para muitas pessoas que não levam a sério o plano de salvação de Deus, não levam a sério a separação que o Senhor quer que eu e você tenha deste mundo de pecado, e por isso muitas dores às vezes vêm, porque se nós não estivermos debaixo de um aperto, dificilmente vamos buscar a Deus. Temos tudo, somos satisfeitos em tudo, comemos bem, dormimos bem, temos uma boa casa, temos um carro, temos um emprego, estou seguro, sou concursado. Eu preciso de Deus para quê? Na pandemia mostrou para que você precisa de Deus. Porque o que teu dinheiro, a tua posição, o teu conhecimento não pôde fazer, o fôlego da vida. Precisamos ser gratos a Deus pelo fôlego da vida.
No entanto, aquelas pessoas lá do passado, eles eram uma oposição ao Senhor Jesus. Dias antes, aquele homem que entrou montado no jumentinho, multidões se apertavam para poder ver e dizer: Hosana, bendito que veio em nome do Senhor. Dias depois já estava ali uma multidão se apertando para massacrá-lo, para bater e matar aquele homem que dizia ser simplesmente que era filho de Deus. Que opressão quando alguém revela a sua identidade. Que perseguição simplesmente porque mostra quem ele realmente é. E hoje está assim, não é diferente. E a multidão se dividiu rapidamente daqueles que antes adoravam para agora perseguir, por conta de uma religiosidade que estava no meio deles. Veja, irmãos, que a jornada de Jesus ali não foi uma coisa simples. Ele viveu algo que ele não... claro que ele sabia, mas aquelas pessoas não imaginavam, simplesmente porque ele veio instituir uma nova aliança, uma nova forma de estar com Deus, quando ele parte o pão e compartilha o vinho, mostrando a sua própria história, a sua própria vida sendo partida por nós, para que pudéssemos ter alegria. Quando Jesus chega ali naquele jardim do Getsêmani, foi um lugar não de refúgio, de descanso. Talvez você pense no jardim como muitas flores, banquinhos, um riacho, passarinhos voando. Não é isso o jardim do Getsêmani. Ali é um lugar de dores. Chama-se o Jardim das Oliveiras também, porque ali naquele Monte Sião há muitas oliveiras. E a maioria absoluta, ou quase todas as árvores que lá existem, são de oliveiras. E naquele lugar, irmãos, foi um lugar não de refúgio ou de descanso, mas foi um campo da maior batalha que ele enfrentou. Mais do que a cruz, foi aquele momento em que ele estava solitário com o Pai, num momento de extrema dor. Naquele dia ali, ele enfrentaria o que para ele doía mais do que os açoites, a sua separação do Pai. Ele carregava todos os nossos pecados sobre si, e essa angústia de, pelo menos um pouco de tempo, ele não está mais com o Pai, porque Deus não podia ter comunhão com o pecado, e não pode até hoje. Por isso essa angústia de ver esse peso sobre os seus ombros. Foi cruel demais Jesus vivenciar isso, e por isso foi um dos jardins, é o jardim chamado Jardim de Dores, um jardim terrível. O que faremos quando a angústia nos alcançar? Qual vai ser o meu e o seu escape no dia da visitação da dor, das perdas, da angústia, da falência? O que fazer nesses dias cruéis? Como nós vamos passar por essas opressões? E é exatamente o que Jesus estava passando naquele olhar, não exatamente, porque foi um âmbito muito maior. Veja que o Getsêmani, irmãos, foi o lugar onde ele se rendeu. Então, o Jardim de Dores é o lugar da rendição. Eu não dou conta. Eu não sei o que fazer, eu não tenho para quem recorrer, eu não tenho para onde ir. Se nós não entendemos isso, irmãos, nós não alcançamos a redenção. A rendição vem para que possamos ser redimidos pelo poder do sangue de Jesus. E às vezes endurecemos o coração, não queremos abrir mão de nós mesmos, não queremos as coisas como Ele quer, mas do nosso jeito e da nossa forma. Quando nós paramos para refletir, irmãos, eu tenho que passar mesmo por esses jardins de dor, por esses momentos de dor. Jesus precisou passar. Como que nós passamos por esse jardim da dor? Alguns se revoltam contra Deus, alguns não querem mais servir Deus, porque acham que servir a Deus é andar no país das maravilhas. Não, você não é Alice. O Senhor quer nos mostrar que através da dor nós nos aproximamos muito mais de Deus. E às vezes, irmãos, é através da dor que há maior fé
confiança e entrega nas mãos do nosso Deus. Por isso que Marcos, no versículo 41, nós vemos uma entrega tão intensa de Jesus, que ele foi até os seus discípulos e os encontrou dormindo, e foi, voltou 3 vezes, e eles estavam na mesma posição, não foram seus parceiros no dia da dor, diga misericórdia. Dentro desse plano eterno de Deus, irmãos, tinha um roteiro traçado. Essa parada no Getsêmani, ela não foi por acaso, não foi uma fuga de Jesus, não, ela tem histórias para mim e para você. No verso 34 ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. A intenção do Senhor, irmãos, era mostrar para os seus discípulos quem ele era. Ele estava sendo o mais transparente possível naquele momento, mostrando a sua aflição, mostrando que ele estava preocupado sim com o que ele ia passar. Ele sabia que ia ser momentos extremamente difíceis, mas ele pediu: olha, vigia aqui que eu vou até ali. E ninguém vigiou. Vigia aqui e ora, porque eu vou aqui mais na frente ter o meu momento com Deus, e às vezes é a cobertura que nós estamos esperando e que nós não temos. Ora aqui por mim enquanto eu vou aqui, nós vamos sozinhos. Cadê a cobertura? Cadê a proteção? Cadê aqueles que estão clamando e gemendo pelas nossas costas, irmãos? Eles estavam dormindo, eles não foram com o Senhor. Nas horas difíceis, nós podemos ter sucesso em vigiar e orar como? Primeira coisa, preciso ser consciente do tamanho da minha crise. Não fingir que não sabe, não sei como eu vim parar assim, eu não sei como isso aconteceu na minha história. Vamos ser verdadeiros, tenha consciência, você chegou ali porque teve uma causa, ou desperdiçou demais, gastou demais, foi indiferente demais, não cuidou da aliança, perdeu o cônjuge, alguma coisa aconteceu. Não vamos dar uma de inocente, irmãos. As nossas crises geralmente são frutos de decisões erradas que nós passamos. Então Jesus passou por alguma crise, ele errou? Não, Jesus foi sem pecado. Mesmo assim, ele tinha consciência que ele estava passando por aquela dificuldade por mim e por você, por causa da humanidade. Ele não estava ali: Senhor, por que eu estou sofrendo? Não, ele tinha plena consciência porque estava enfrentando aquela crise na sua vida. A segunda coisa, junte-se a outras pessoas. Jesus procurou a sua equipe, ele trouxe 3 mais próximos: vem cá comigo, me ajude. E eram os mais próximos, olha isso, e chamou para estar com ele. No entanto, foram dormir, não ligaram para a dor do seu mestre, não ligaram para a angústia da sua alma, não ligaram para as preocupações do coração deles, porque eu estou cansado, eu sou humano, eu tenho que dormir, eu tenho que ir para minha casa, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Terceira coisa, vigiar e orar de forma bem ativa e participativa. Não é vigiar cochilando como as 5 noivas que perderam a chance de entrar porque cochilaram e não encheram a sua vasilha, mas ser participante da dor do outro, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Lembre-se dos que estão nos presídios, lembre do que estão nos hospitais. Nós precisamos participar da dor do outro, senão nós não nos envolvemos para mudar a sorte daquela outra pessoa. Não é para sair futricando a vida dele para ninguém, não, é para orar por ele, ajudá-los a vencer as suas crises, sejam elas que ordem for. E mais do que tudo, irmãos, parar para ouvir Deus. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer me ensinar através disso? O que Deus quer realizar? Talvez não é nem por nós, é para testemunho para outra pessoa. Testemunhar que o Senhor nos sustentou, então Ele vai sustentar você. O Senhor me abençoou, Ele vai abençoar você. Eu vi o testemunho de uma criança que ela passou uma crise terrível, porque ela teve leucemia, e o diagnóstico do médico é que ela ia morrer.
E ela mesmo assim disse, a mãe chorando perto dela, disse: mamãe, não fique triste não, porque se o Senhor não me curar, eu vou abraçar Ele lá no céu, está tudo certo. Ela acreditava naquilo, ela viveu dias, irmãos, que ela pensava até que ela nem ia existir, mas essa garotinha cresceu, e o Senhor a curou. O Senhor fez um milagre. Aos 18 anos, quando ela se formou com um pouco mais de idade, eu não sei qual a idade, ela quis ser uma médica nessa área de oncologia. E ela queria ser pediatra para cuidar das crianças. E quando ela olhava para aquelas crianças, também com uma sentença de morte por ter câncer, ela dizia: eu sei qual é a sua dor. Eu já vivi isso. Irmãos, muitas dores nós passamos para poder ser testemunho para outras pessoas. Eu senti a sua dor. Eu pensei também que eu não ia crescer, porque era o que os médicos diziam. Mas eu estou aqui para ajudar você a vencer também. As nossas dores, irmãos, é para ajudar outros a crescerem em Deus. Não só crescer em estatura, mas crescer no conhecimento de Deus. E por isso, Jesus levava a sua equipe para eles verem: olha como eu trato com a minha dor, eu vou à presença do meu Pai. Diga: eu tenho um Pai. Querido, não pense que você está sozinho, vá até o Pai e leve a sua dor para Ele. Se eu está doendo porque eu estou nessa situação, não adianta bater em várias portas, irmãos. Verso 37, diz que o Senhor, voltando-os, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste orar nem uma hora? Olha só, irmãos, quantos discípulos ele levou? Por que ele citou só o nome de Pedro? Todos os três estavam dormindo, mas ele se direcionou a Pedro. Por que isso? Porque lá no verso 31, Pedro insistia com muita veemência em dizer para Jesus: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Antes dele negar diante dos homens, ele já estava negando diante de Deus, porque ele não estava cobrindo as costas do seu amigo. E ele disse: Pedro, tu está dormindo? Tu disse agora mesmo que tu ia estar comigo? E Pedro deixou Jesus na mão. Querido, nós não temos que ter só discurso, nós precisamos ter uma vida de prática, uma vida de ação, de dependência de Deus. No entanto, Jesus, ele ressignificou aquele lugar de dor, ele mudou aquilo tudo, trazendo esperança e graça sobre a nossa vida. Diga aleluias. Por isso que Getsemane, ele fala da prensa, é o lugar onde o azeite é prensado. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu já estive nessa prensa, nesse lugar, na casa de Obed-edom. Eu trouxe algumas fotos para vocês acompanharem como acontece nesse lugar. Estou esperando aqui. Essa aqui é a primeira prensa que a azeitona passa. Quando eles colhem a azeitona, eles colocam aqui, e um animal empurra essa pedra pesada e ela sai esmagando a azeitona para tirar do caroço e tirar o primeiro óleo. Aqui não dá para ver, mas tem uma valazinha aqui onde o azeite corre e ele cai num buraco assim mais na frente. Esse primeiro azeite é o azeite que é levado para unção sacerdotal, vai para a casa do Senhor. E todas as vezes que eu vejo isso, eu me lembro que o primeiro azeite, quando ele sai, ele fica no chão. A pessoa tem que realmente se abaixar para recolher aquele azeite. Isso fala de quê, irmão? Você quer ser um homem ungido por Deus? Aprenda a dobrar seus joelhos, porque é assim que você pega o óleo, é assim que você pega a unção, é assim que vem o azeite de Deus sobre a nossa vida. A segunda parte da prensa, ele passa por um outro processo.
Depois que passa aquela primeira parte que é amassado, fica como que uma pasta. Ele se junta assim, fica uma coisa grossa. Eles colocam dentro dessa capa como se fosse um pneu, mas essa capa ela é trançada, que ela passa como um filtro. É como se fosse filtrar a próxima prensa que vem. Pode mudar. E aí eles pegam isso e colocam várias prensas, várias dessas pastas, uma em cima da outra, fazendo pilhas. Aqui só tem duas, mas eles colocam várias delas, formando pilhas. Pode mudar. Depois disso, ela vem para essa outra fase. É colocada aqui para trás toda a pilha dessa pasta que foram colocadas dentro daquele filtro, e aqui eles começam a segunda parte da prensa. Pega uma pedra pesada e ela se abaixa aqui e sai outro óleo que vem dessa prensa. Esse outro óleo eles utilizam também lá na casa do Senhor para as luzes e tudo mais. Da mesma forma, continua lá as mesmas bolas, né? Vamos colocar assim como bolas, como se fossem pneus, para imprensar, e desce mais uma pedra pesada. É a segunda prensa. Quando tem a primeira prensa, fica só aquela pasta, vamos chamar de pasta. Tirou o primeiro óleo. Essa pasta eles cobrem com essa telazinha que é de corda grossa, que fica assim trançada, para se passar o óleo, e começa a segunda prensa. Depois coloca a terceira pedra e a quarta pedra, ok? Terceira, as prensas são as pedras que são adicionadas. Essa aqui era só uma, já tinha passado aquela, essa é a segunda. Passa-se a terceira, que é essa, mais essa, e passa a outra, somando todas as pedras, imprensando. E a última é o que eles usam para lavar, fazer sabão, porque já está bem bagaceada, não tem muito o que fazer. Então, veja, só para vocês terem na cabeça como funciona a prensa ali para formar o óleo. E por conta dessa prensa, para vocês entenderem a dor que Jesus viveu ali no Getsêmani. Essa prensa do azeite, irmãos, mostra o quanto Jesus foi esmagado na sua dor. Tem dor que parece que passou um trator sobre as nossas vidas. Hoje o jardim Getsêmani é esse daí, que vocês estão vendo. Está bem calçadinho, bem bonitinho, mas ele não era assim, claro, só tinha as árvores, porque essas árvores são milenares. Tem árvores que o tronco é enorme, que nós não conseguimos abraçar, só várias pessoas, e mesmo tendo o seu tronco bastante envelhecido, brotos ainda estão saindo para se cumprir a palavra do Senhor, né? Então, veja que essa prensa, irmãos, depois que extraído, voltando, a primeira era usada no templo, a segunda para alimentação, e a terceira era usada para iluminação das lâmpadas da casa, a quarta, e a quinta prensa, que já era para fazer sabão. Jesus, ele passou por 3 momentos também extremamente difíceis na sua agonia ali no Getsêmani. E esse tempo que ele passou ali de agonia, irmão, ele estava sendo esmagado na sua vida emocional, na sua vida espiritual e na sua vida física, por o que ele iria passar na sua dor como homem. E a Bíblia diz que foi momentos tão terríveis que ele chegou a suar gotas de sangue. Esse processo chama-se hemaditrose, que é um momento muito elevado de estresse, onde nosso suor, vasos pequenos se misturam com as glândulas sudoríparas, né, que chama, e eles começam a passar pelos nossos poros. Pode acontecer por um estresse muito elevado ou também por uma pressão muito alta. Veja que Cristo ali naquele lugar, irmãos, ele fez uma oferta, uma entrega
tão intensa que o seu corpo reagiu. Foi uma entrega que ele queria realmente que entendesse que foi preciosa demais, porque foi o seu sangue, foi a unção que ele estava liberando para trazer cura sobre nós. Uma das prensas, ele libera o óleo, que era como um bálsamo para a cura também das pessoas que estavam enfermas, além de ter o óleo que alimenta, tem o óleo que cura, tem o óleo que ilumina, tem o óleo que era usado para a unção sacerdotal, e Jesus estava dizendo: eu sou isso tudo na tua vida. Eu sou esse óleo que está sendo gerado aqui para que tenha esse processo total na nossa história. E aí nós vemos que essa azeitona prensada, liberando tudo isso, era o Cristo esmagado por mim e por você. Diga misericórdia. E aí, quando nós passamos nos nossos Getsêmanes, nós estamos ali também sendo esmagado para que o Senhor extraia o melhor de nós. Diga aleluia. Na hora da prensa, nós não pensamos nisso. Nós pensamos na dor, no sofrimento, na angústia da nossa alma, mas nós não entendemos que Deus está ali revelando um processo na nossa história. Outra figura extraordinária que essa prensa mostra para nós, irmãos, são as fases de Jesus pelo qual ele passou como primícias dos que dormem. A primeira prensa, lembrando da unção que foi dada nos antepassados, no primeiro milênio, depois, onde os reis, sacerdotes, os levitas, eles eram ungidos. O segundo milênio, a segunda prensa, mostrando ali Jesus como alimento. Ele é azeite que alimenta a sua igreja e mantém a sua igreja até hoje. E a terceira figura é a prensa, que ele será a luz dos homens para sempre. Apocalipse 21, 23, ele mostra uma cidade onde não haverá sol, não haverá lua, porque ele é a luz deste lugar. E mais do que isso, irmãos, ele mostra não só que não precisa de energia, de nada, mas que o Cordeiro Santo é essa lâmpada. Não é essa nova Jerusalém, não é um espaço físico. Nós somos a luz do mundo. Esse Cordeiro em nós seremos a iluminação da terra, colocando assim, onde essa luz será refletida através da sua igreja. É a luz, junto com a luz do Senhor, que traz a iluminação, a transformação e a vida do outro milênio. Por isso que Jesus, no Getsêmani, ele precisou confiar no Pai, mesmo no meio da tempestade. Ele precisou estar diante de Deus naquela área emocional que estava pegando muito naquela hora. Ele era homem, e como homem sentiu o que eu e você sentimos também. Mesmo sabendo o que ia enfrentar, ele permaneceu firme na vontade de Deus. Senhor, eu sei que tu sabe o que tu está fazendo. Ele acreditava, irmãos. A oração dele disse: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus está dizendo: tu sabes o preço disso tudo, mas eu estou aqui, eu vou cumprir a tua vontade. Isso é tremendo, porque ele mostra os passos para vencer a dor, irmãos. Nós precisamos aceitar, nesses processos de dor, aceitar o amor de Deus para nós. E para isso precisamos nos render ao cuidado desse Pai, porque não é merecimento, é graça. A graça e o favor de Deus manifestado na nossa vida. Nessas horas, lembra de uma coisa: você não está sozinho. Diga: eu tenho um Pai. Assim como Deus não abandonou Jesus naquela hora da dor, quem foi que ele chamou? Ele disse em verso 36, Abba, Pai. Ele estava chamando quem ele sabia que estava ao seu lado e que nunca o ia abandonar. Nessas horas, irmãos, o amor dele é que nos cerca. Esse amor do Senhor foca em nós para que essa dor que tanto nos atordoa,
tanto nos tira a paz, sintamos que não estamos sozinhos e nem abandonados. Queridos, quantas vezes nós achamos que estamos perdidos, e isso é uma mentira do diabo que nós não podemos abraçar e nem usar esse discurso, porque o Senhor, Ele nos toma com o seu amor e sua graça. Não deixe o diabo te roubar dos braços do seu Pai, e para isso precisa ter uma confissão diante de Deus. Essa confissão do seu pecado não é uma confissão de autocomiseração. Muitas e muitas vezes nós nos vitimizamos diante de Deus. Pare com isso. A sua dor não é a sua dor que define quem você é, de jeito nenhum. Deixe de vitimismo, simplesmente se arrependa. Eu errei, eu pequei, eu estou sofrendo isso porque eu pisei na bola, eu fiz o que não era para fazer, eu meti os pés pelas mãos, eu falei que não era para falar, eu ofendi, eu briguei, seja lá o que for. Precisamos ser verdadeiros para nos arrepender, dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor e eu trouxe todo esse transtorno para minha casa, seja ele emocional, espiritual ou financeiro. Temos que ser verdadeiros para reconhecer que nós erramos. A terceira coisa: fuja desses mecanismos de defesa que são destrutivos. Como assim? Queridos, não há nada que a presença de Deus não possa curar. Não há nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Às vezes as pessoas nos machucam e nós queremos revidar no mesmo nível. Não faça isso. Apóstolo René me ensinou algo que eu nunca esqueci. Não abra sua boca para se defender. Vão falar mal de você, vão jogar pedra, vão para a mídia. Fique calado, deixe que Deus vai julgar a sua causa. Pronto. Não precisamos dizer: não, mas não tem mais. Deixa Deus lutar as nossas guerras. Não precisa disso. A quarta coisa, irmãos, dentro desse processo de considerar esses processos da dor, vivencie a sua verdadeira identidade. Quem é você? Não, eu sou formado nisso. Não estou perguntando isso. Invista num relacionamento muito mais profundo com o Senhor, na hora da sua dor, na hora da sua luta. Invista na sua intimidade. Você sabe que é filho de Deus, então eu vou chegar perto do meu pai e vou abrir meu coração. Não é isso que a gente ensina para os filhos? Seja qualquer momento da sua história, bom ou ruim, se errou ou não errou, fale a verdade, porque eu sempre disse isso para minha casa: é a única forma de eu te ajudar se você for verdadeiro. E eles nunca mentiram, abriram o jogo e falam a verdade com tudo nu e cru, porque era a única forma de chegar a uma alternativa. Por quê, irmãos? Porque a forma como Deus nos ensina a chegar diante dEle e derramar o nosso coração. Mas ao invés de falar isso para Deus, ou falar para um líder que está nos acompanhando, nós chegamos no nosso ambiente de trabalho e desboca ali na mesa de trabalho para os ímpios a sua dor. Em que eles vão te ajudar? Isso faz atrapalhar para querer o seu Deus. Você é crente e está desse jeito, eu que não quero. É um mau testemunho. Chegar no seu trabalho para falar mal do seu marido, falar mal da sua esposa, se corrija em nome de Jesus. Fale para o seu pai, assumindo aonde erramos, parar de estar difamando a nossa própria casa por aí. Precisamos ser guardiões da nossa família, porque o diabo está com a boca escancarada, cheio de dente para nos devorar, irmãos. Criar uma oportunidade para difamar a casa dos irmãos. Ninguém aqui está perfeito, não. Todos nós aqui é um lugar de imperfeitos buscando cura de Deus. Isso e pronto, nada mais. Por isso, não difame a sua família. Agora, quais são as atitudes que nós precisamos ter nesse processo de dor para ressignificar essa história? Rendição dos joelhos e do coração. Marcos 14:35, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, ficou de joelhos diante do Pai.
No versículo, Tiago 4,10, ele diz: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós nunca vamos saber que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Essa fala é de Rick Warren. Se nós não entendermos que Ele é tudo o que eu tenho, nós vamos viver bem, mas se nós não soubermos disso, irmãos, nós vamos sempre buscando alguma coisa que achamos que estamos precisando. Deus está nos cobrindo das nossas necessidades. Não somos nós, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele sabe tudo que eu e você precisamos. Às vezes queremos algo porque vemos alguém que tem, porque alguém vive um tipo de vida e você não tem. Querido, o que você precisa, suas necessidades estão sendo supridas. É confiar no Senhor Deus. A segunda coisa, submissão à vontade do Pai. Marcos 14:36, ele diz: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Siga-me, não do jeito que você quer. Tome o que você tem, a sua cruz, a sua realidade, a sua vida, a sua casa, e siga-me como você é. Ele não está mandando você pegar a cruz dele, a dele ele levou. Pegue a sua, que é aquilo que você construiu. Irmãos, ninguém pôs a faca no teu pescoço para você casar com essa pessoa. Ninguém te obrigou a ter uma reca de filhos. Assuma a sua cruz. E nós queremos murmurar diante de Deus porque a nossa realidade é assim, assado. Nós tomamos as nossas decisões e precisamos levar a nossa cruz e seguir o Mestre feliz da vida, porque Ele está suprindo nossas necessidades. Por isso que Dallas Willard, ele diz: a entrega a Deus não é um ato único, mas um estilo de vida. Eu decido ter um estilo de vida totalmente diferente dos outros. Quantas vezes eu recebo crítica: tu não sai de casa, tu não tem amigos, tu não faz isso. Irmãos, o estilo de vida é uma escolha pessoal. E ninguém pode se meter nisso. Quem escolhe ter um estilo de vida esportista, tenha, que Deus lhe abençoe. Quem escolhe ter outro estilo de vida, que tenha, mas não critique a dos outros, porque cada um sabe o chamado que tem. Eu nunca vi um líder, nunca vi na história que nós vivemos, um líder que Deus levantou, que ele ficasse aí andando pela rua, desfilando para lá e para cá, vindo na casa de um e de outro. Onde ele está? Ele está recluso, ele e Deus. Todo mundo tem que ser assim? Não, é uma opção, é um estilo de vida que nós escolhemos ter, e ninguém pode se meter nisso. A terceira coisa no processo da dor é conexão de intimidade. Marcos 30, versículo 36, ele disse: Abba, Pai. Isso fala de intimidade. Ele sabe entrar na presença do seu Pai, ele sabe lidar com ele, ele sabe vivenciar isso. Romanos 8,15, pois vocês não receberam um espírito que o escraviza para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Larry Grabett diz: o maior presente que Deus pode lhe dar é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. Diga aleluia. A quarta e última coisa, resiliência para enfrentar o desafio. Marcos 14:42, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Sabe o que vai passar, mas está de pé. Levante-se, vamos, eu vou com você, eu vou junto. Vai lá, em frente, porque vem aí o traidor, vem aí o perseguidor, vem aí aquele que é iníquo, vem aí o fuxiqueiro, vem aí o fofoqueiro. Não tem problema, fique de cabeça erguida, levanta os teus peitos e vai em frente. Levante-se e continue andando. Não se preocupe com o que vão falar, não se preocupe com o que vão fazer, porque você está dentro da vontade de Deus. Gálatas 6:9, ele diz: não nos cansemos de fazer o bem.
Não se cansa de ser uma pessoa boa. Continue sendo, porque o mundo hoje é de iniquidade, o mundo hoje é de maldade, o mundo hoje de perseguições. Você não precisa ser igual a eles. Não se canse de continuar sendo bom, ainda que as pessoas não sejam com você. Por quê, irmãos? Porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Não desanime, fique firme. Diga a pessoa ao seu lado: não desanime. Fique firme. Fala firme também. T.D. Jakes diz naquele livro O Esmagado uma frase extraordinária: a pressão, ela não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Está doendo, mas Ele está moldando um vaso novo. Ele está fazendo uma pessoa nova. Por isso que vem sobre nós esse consolo de Deus no jardim das dores. João 17:1, ele diz que o consolo da comunhão vem com a comunhão com o Pai. Depois de dizer isso, olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, porque para que o teu filho te glorifique. No meio da dor, fique de pé e diz: Pai, glorifica o teu nome. Eu vou glorificar. Como que eu vou glorificar? Eu não vou negar. Eu não vou negar minha identidade, eu não vou negar o que eu estou fazendo, o propósito de estar ali, porque geralmente são incriminados porque os homens da lei estavam dizendo que eles estavam querendo ser um rei. Esse rei, esse mendigo, esse aí que não é nada, ele estava sendo julgado porque ele curava, ele libertava, ele fazia milagres. Hoje falar o nome de Jesus parece que virou um crime, né? Já está quase isso. Não negue Jesus, não desanime, levante a cabeça, ainda que você vá para a prisão, ainda que você apanhe, fique firme, confesse Jesus como o Senhor da sua vida, porque aqueles que o negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que estás no céu. É dura essa palavra, mas é verdade. Ah, mas eu não quero apanhar. Então você negue a Jesus. Quantas pessoas, irmãos, têm morrido nas cortinas de ferro, né? Porque não negaram Jesus e ficaram firmes até o fim. Vai vir o consolo de Deus de uma forma sobrenatural. Lucas 22:43 diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Vai vir o refrigério de Deus para trazer socorro, livramento e descanso na sua vida. Esse consolo vem em cima da sua identidade e do seu propósito. João 13:3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Esse é o nosso consolo. Vamos voltar para Deus. Antes não tínhamos essa certeza. Íamos para a sentença que foi dada lá no jardim do Éden. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora temos uma certeza: mesmo morrendo, estamos voltando para Deus. Amém?